Livro Do Outro Lado da Montanha. Capítulo 2. Autor: José de Oliveira. O sol nem surgiu no horizonte e já estávamos todos de pé. Pedro foi o único que foi pescar. Tomamos simplesmente um café e, mesmo com a neblina forte, fomos em busca do nosso diamante, da nossa pedra, do nosso sonho, ou até quem sabe da nossa inveja. Não nego, como falei antes, que tive inveja da sorte dele. Dizer que não tive seria uma grande falsidade, mas quero que você entenda que não é uma inveja má. Não queria que ele deixasse de ter a sua sorte, não é isso. Apenas eu queria achar uma também. É um tema muito complexo, principalmente para nós brasileiros, pois quando achamos que uma pessoa tem algo bonito, já queremos tomá-lo, enquanto em outros países é apenas o desejo de ter um igual, sem tirar o direito do outro tê-lo, mas não vamos entrar nesse assunto, para mim é muito complexo e não vem ao caso. Desta vez foi um pouco mais fácil, levamos alguns equipamentos que facilitaram a nossa vida, mas, infelizmente, o sol estava muito forte, e por isso, o trabalho não rendeu muito. Mesmo com o sol forte, ficamos o dia todo cavando. Quando não aguentávamos mais o calor, dávamos um mergulho no rio e voltávamos ao trabalho. Quase não conseguimos voltar para o acampamento de tão cansados que estávamos. Apesar dos nossos esforços, não encontramos nada. A nossa tristeza era o oposto da alegria do Pedro, que, sem saber o que fazer, tentava nos animar, falando que iríamos encontrar, era só uma questão de tempo. Mas, nem precisava ele falar isso ou não tinha dúvidas, que iríamos no próximo dia. No terceiro dia, lá estávamos nós outra vez, mexendo tanto com o lugar que já estávamos alterando o fluxo da água. Com o tempo iríamos acabar com aquele paraíso. Infelizmente, mais uma vez não encontramos nada. No final da tarde, voltamos para o acampamento e convencemos Pedro a ficar mais alguns dias conosco. Mesmo contrariado, ele resolveu aceitar. O engraçado era que ele ficava resmungando para todos os lados. Mas, era assim mesmo, quando estava irritado com algo sempre ficava falando sozinho. Como sabíamos disso, ficávamos longe dele. Já sabíamos que logo depois ele relaxava e sempre voltava ao normal. No quarto dia, voltamos sem trazer os equipamentos e largamos tudo no local e desta vez voltamos cabisbaixos. Antes tínhamos a esperança de achar, mas no quarto dia já não tínhamos tanta esperança. Estávamos com barbas por fazer, roupas sujas, rasgadas e o desânimo da turma era geral. Acho que nunca ficamos nesse estado. Pedro já não sabia mais o que falar para nós e percebendo que estávamos nervosos, achou melhor ficar calado. O problema foi que, não foi só o Pedro que ficou calado. Ninguém falava nada com ninguém, e assim, permanecemos por mais 2 dias, e do acampamento para o buraco que estávamos cavando e depois para o acampamento, e sem ninguém falar nada. Às vezes até rolava um estresse do nada, simplesmente por causa do lugar que estava cavando. Pois, considerava-se prejudicado, por estar longe do lugar que Pedro disse ter achado o diamante. Acho que esses eram os únicos momentos que falávamos. Só que, infelizmente, para discutirmos. Para você ter ideia, se não fossem os peixes que o Pedro pegava e a comida que ele fazia, acho que iríamos morrer de fome. Ninguém tinha coragem e nem forças para fazer nada. Quando o dia acabava, estávamos tão exaustos, cansados, que só queríamos comer e dormir. Se tivesse comida, é claro, caso contrário, iríamos dormir sem comer. Na noite do 7º dia, estávamos todos sentados ao redor de uma fogueira, todos cabisbaixos, roupas que mais pareciam trapos e barbas enormes. Acho que nem preciso dizer que foi o Pedro que fez a fogueira e pescou o peixe. Carlos aproveitou o fato de estarmos juntos e chamou o Pedro que estava agachado de frente para a fogueira, com as costas viradas para ele. Pedro virou-se e olhou para o Carlos, até esboçou um sorriso. Sinceramente, nem sei porquê, mas estava sorrindo. Acho o seguinte, e respirou fundo, e sempre dividimos tudo, as despesas, os peixes que pegamos. Tudo mesmo, fez outra pausa, voltou a respirar e continuou, e eu pergunto uma coisa para você, por que não dividimos a pedra? Todos olharam para o Pedro, até quem estava com a cabeça baixa, mas Pedro fechou a cara, virou as costas para o Carlos e voltou a cuidar do peixe, logo após alguns instantes, perguntou.
O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu. Marcel levantou-se interrompendo Pedro e falou num tom um pouco mais nervoso, como não? Acho que o Carlos tem a sua razão, sim senhor. Todos ficaram em silêncio, mas demorou muito. Luiz também se levantou e disse que concordava com Carlos. Depois disso, todos começaram a falar quase ao mesmo tempo questionando Pedro. Pedro parou de cuidar do peixe, levantou-se e começou a andar de um lado para outro. Era assim que ele fazia, quando ficava nervoso com alguma coisa e não sabia o que fazer ou o que falar. Após um tempo, parou, olhou para nós, meteu a mão no bolso direito e estendeu a mão mostrando o diamante, dizendo, com uma voz fraca que não demonstrou firmeza: Eu achei esta pedra e ela é minha. Vocês foram procurar a pedra de vocês e se tivessem achado alguma coisa, será que iriam querer dividir comigo? Então por que tenho que dividir com vocês? Aliás, será que não acharam? Nenhum de vocês? Nenhuma pequena pedra? E agora está escondendo para não dividir. Não mude de assunto. Por que motivo iríamos fazer isso? Aliás, será que foi ali mesmo que você achou o diamante? Marcel falou interrompendo Pedro, que nem respondeu. Como percebi que os ânimos estavam se alterando, tentei ponderar sobre o assunto, olhei para o Pedro e disse: Não estamos falando para você nos dar a pedra, simplesmente divida uma parte conosco, ou nem precisa ser em partes iguais. E parei um pouco de falar, levantei, olhei firme para ele e continuei: Por que isso, Pedro? Sempre foi assim. Por que você quer mudar agora? Pedro ficou ainda mais irritado com o que falei e começou a resmungar coisas que não entendi. Mas, acho que ele percebeu que nós, além de frustrados e desanimados, também estávamos irritados. Era só olhar a nossa cara, a nossa roupa, e estávamos um verdadeiro lixo. Claro que brigávamos por uma coisa ou outra, mas acho que nunca ficou tão tenso. Pedro andou de um lado para outro, parou de andar justamente na minha frente, a quase 2 metros de mim, olhou firme e disse: Está bem. Vou dividir 1/3 com vocês e o restante é meu. Nem mais, nem menos. Logo após que ele falou isso, aproximei-me e tentei apertar a sua mão, para descontrair o ambiente ou fechar o acordo, mas ele não aceitou. Virou as costas e saiu sem apertar a minha mão. Estranhei a sua atitude e fiquei parado, com o braço estendido, olhando-o sair. Sandro, que continuava sentado, falou para não me preocupar, que ele voltaria para perto da fogueira. Aproximei-me da fogueira e fui cuidar do peixe que o Pedro largou. Aos poucos a risada voltou ao grupo e já estávamos rindo da nossa procura frustrada, da nossa péssima aparência, que realmente estava muito ruim e de outras coisas. Era um comentário e uma gargalhada. Quando estávamos mais descontraídos, Sandro levantou-se e foi falar com Pedro para voltar para perto da fogueira. Ele sentou-se próximo a nós e ficou forçando um sorriso pelas histórias que contávamos. Ficamos a noite toda nessa conversa, quando percebemos o sol começou a surgir no horizonte e ainda não tínhamos dormido. Mas, achamos melhor arrumar tudo para seguirmos viagem. Esperamos a neblina baixar e partimos. Não parecia que a discussão tinha sido tão forte. Claro que Pedro ainda continuava com a cara fechada, mas isso, para nós era normal. Como falei antes, Pedro fazia um drama muito grande com as coisas. Só para dar um exemplo, há muito tempo atrás, na época da faculdade, Luiz saiu com uma ex-namorada dele, mesmo hoje, casado com outra mulher e com os seus filhos, ele ainda não perdoou o Luiz. Então, nem adianta querer que ele esqueça as coisas logo.